Voltamos, voltamos. Tá me ouvindo? Sim. Isso, Pedro. Obrigada. Deixa eu ver esse meu povo que tá calado. Cadê vocês? Por Já tô favor. esperando o código do carro, Lu. Estamos aqui, Lu. Oi, Ah, que bom. Oi! Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Então tá bom. Vou pegar aqui. Ótimo, isso. Tá, gente, esse é onde nós paramos. Vou aqui só retomar para a gente dar prosseguimento, chamando a atenção que nós estamos falando, né? Justamente o exemplo da serotonina, que é o neurotransmissor que tem como base, né, da sua formação, a gente fala que é o precursor, um aminoácido, que é o triptofano, né? E associado a uma boa alimentação, logicamente, há situações que a gente também sabe que são importantes, atividade física e descanso, né? Dormir é importante para o nosso organismo, para que no conjunto o nosso corpo possa produzir as questões importantes e adequadas. Por que a gente está falando disso? Né? Porque para que inclusive nós possamos ter conhecimento, para que nós de fato possamos identificar o que tem de proteína no nosso organismo, dentro da composição, né, de diversos elementos ali que são funcionais, estabelecer que tem uma determinada proteína e que aquela proteína exerce determinado papel no nosso organismo, é importante que haja purificação. Né? É importante que a gente possa identificar aquelas proteínas. É importante que a gente, de fato, possa elencar no universo de tantos constituintes, químicos, inclusive, as proteínas, poder isolar uma determinada proteína, verificar a sua composição, né? Inclusive a sua estrutura, dentro daquela composição de estruturas proteicas, né? Então, justamente por isso, que quando a gente observa aquele cenário, aquela grande quantidade de proteínas que são produzidas, que são presentes no nosso organismo, a gente tem técnicas que nós possamos purificar uma determinada proteína e isolá-la, né? E a partir dali estabelecer estudos, verificar as suas funções, entendê-la melhor, tá bom? E além disso, né, dá essa sequência, algumas técnicas as quais eu estava até falando com vocês inicialmente, né, a partir dessas técnicas possíveis que são utilizadas, inclusive com diferentes importâncias, né? Não só dentro da biologia, o conhecimento das estruturas proteicas, mas também ali em diferentes outros processos, até mesmo na fabricação, na produção de elementos industriais, principalmente dentro da indústria farmacêutica, né? Então, como eu falei com vocês, nós vamos verificar aqui cromatografia, a eletroforese, que inclusive a gente já viu em situações passadas, como técnicas também importantes nessa purificação, isolamento de proteínas, tá? Bem, a cromatografia, ela baseia-se em dois princípios. Na verdade, ela vai apresentar duas fases, né? Uma fase estacionária e uma fase fixa, para que realmente aquele material que está ali, que vai ser analisado, ele possa ser extraído a proteína, tá? E, na verdade, como ela é uma técnica até realmente é ela que é mais apresentada e utilizada dentro desse contexto da indústria farmacêutica. Coloquei aqui para vocês, vou colocar um videozinho, ele é curtinho, mas como ele apresenta, né, o equipamento, eu acho que para a gente é interessante nesse sentido. Vocês já devem ter ouvido falar em HPLC, na verdade ele é uma sigla em inglês que é cromatografia líquida de alta eficiência, né? Da qual retira-se essa extração de estruturas proteicas, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ele é rapidinho. Perdão, só um pouquinho aqui. Para a gente poder ver.
Agora sim. Agora eu vou colocar aqui. Compartilhar som. Eu vou até... Nesta aula animação 3D, iremos ver quais os componentes de um equipamento de HPLC. A ideia é mostrar em uma sequência de vídeos quais as estratégias utilizadas para a determinação de princípios ativos de fármacos presentes em uma mistura. Como trata-se de um equipamento para separação de espécies em fase líquida, os reservatórios contendo solventes que são utilizados para compor a fase móvel são o início de qualquer sistema HPLC. Para viabilizar uma separação, costuma-se utilizar alguns tipos de solventes, como neste exemplo, em que água acidificada com ácido fosfórico é utilizada como solvente A. Temos também THF para compor a fase móvel, sendo que este solvente está disponível no canal D do equipamento. Do outro lado, temos metanol ligado ao canal B e acetonitrila disponível no canal C. Ao fundo, temos um quinto frasco de solvente, onde se encontra uma solução que é utilizada apenas para a limpeza de certas partes do equipamento. Em resumo, temos disponível como fase móvel A, água em pH 2,5, como B, metanol, C, acetonitrila e D, THF. Caso seja necessário algum outro solvente para compor a fase móvel, um destes frascos terá que ser removido para que o outro solvente seja incluído em um dos canais. Como vocês podem ver, os tubos que transportam os solventes vêm para a parte frontal do equipamento, passam pelo rack de suporte e entram no aparelho chamado de degasificador. Como solventes utilizados costumam possuir gases dissolvidos, o que pode atrapalhar os experimentos, é comum passar a fase móvel por este dispositivo. Após o degasificador, uma, duas ou mais bombas de alta pressão podem ser utilizadas. Neste equipamento aqui apresentado, apenas uma bomba de duplo pistão e do tipo quaternária é utilizada. Os pistões são responsáveis por puxar a fase móvel dos reservatórios e fazer com que esta flua através de todo o percurso analítico. Se vocês olharem bem, verão que a parte inferior de cada um desses pistões são ligadas a tubos e que estes tubos são reunidos em um conector polimérico na forma de T. Deste conector, sai então um outro tubo que segue até um compartimento na parte lateral esquerda, para onde são direcionados também os tubos provenientes do degasificador. Removendo a tampa deste compartimento, vemos que há uma válvula solenoide em seu interior. Assim, o que ocorrerá é que a bomba irá aspirar o solvente que for selecionado por esta válvula eletromecânica. Quando se desejar uma mistura entre os solventes, basta então que esta válvula fique alternando entre os canais. Então, os solventes vêm do degasificador, são selecionados pela válvula de 4 vias, chegam aos pistões e são direcionados para uma válvula manual de purga. A válvula de purga pode ser aberta e serve para selecionar se a fase móvel que vem dos pistões será direcionada para a coluna ou para um tubo de descarte. Quando a válvula é ajustada para a posição de análise e não para a de descarte ou purga, a fase móvel será então direcionada por um tubo metálico até um dispositivo de mistura. É neste dispositivo mixer que a mistura de solventes propelidos pela bomba é eficientemente homogeneizada. Depois de sair do mixer, a fase móvel retorna por um tubo metálico e adentra o próximo gabinete abaixo. Neste caso, temos o injetor automático de amostras. A ideia é que um pequeno volume de amostra a ser submetido à análise seja aspirado de um frasco por uma seringa e seja então introduzido no percurso da fase móvel. Após injeção, a fase móvel irá transportar o plug de amostra e fazer com que ele chegue até a coluna de separação. Neste equipamento, porém, a coluna é precedida por uma pré-coluna e ambas são mantidas no interior de um forno. Então, antes de chegar à coluna analítica, a amostra que é transportada pela fase móvel passa por uma coluna de guarda ou pré-coluna que serve para proteger a coluna de separação de componentes nocivos que possam estar contidos na amostra. Apenas após a pré-coluna, a amostra é direcionada à coluna analítica, onde os analíticos contidos na amostra poderão ser separados uns dos outros.
No final da coluna, a fase móvel contendo os analitos segue por um tubo até um detector. Neste equipamento, temos um detector espectrofotométrico convencional, ou monocanal. O tubo que sai da coluna chega então a uma célula em fluxo, onde medidas de absorção de radiação eletromagnética são realizadas. Realizada a detecção, a fase móvel e os analitos são transportados por um tubo que, na maioria das aplicações analíticas, é direcionado para um frasco de descarte. Aqui, os tubos vindos da célula em fluxo e do sistema de purga são reunidos em um tubo maior e direcionados para um frasco para coleta de líquidos. Para este equipamento, é neste frasco que termina o trajeto da fase móvel, que é bombeado o tempo todo através do percurso analítico. É também aqui que é descartada a amostra após ser detectada. Agora, todas essas partes precisam ser controladas segundo programação do analista responsável. Assim, temos um módulo de comunicação que reúne todas as demais partes e permite que estas sejam controladas por um software de gerenciamento e coleta de dados. Este é o equipamento de HPLC que utilizarei para as análises que apresentarei nos próximos vídeos. Aqui. Eu acho interessante colocar isso para vocês, porque é complexo, né? Eu acho que a gente, na hora que percebe aqui, só um pouquinho, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Na hora que a gente vê no vídeo, a gente consegue perceber que é cheio de detalhes e principalmente são coisas que eventualmente, se você não tiver mesmo, são profissionais que realmente venham trabalhar de uma maneira específica, né, com esse equipamento. Mas para a gente ter essa noção em relação, quando a gente fala de cromatografia, né, que ela possa separar, dentre outros elementos, estruturas proteicas. E, como eu falei com vocês, ela é muito empregada dentro de alguns princípios, alguns objetivos mais específicos, até industriais, e, obviamente, tem todo esse controle, né, que normalmente é direcionado para um profissional que fica por conta ali de acompanhar, de trabalhar especificamente com esse equipamento, né? Logicamente, também é um equipamento que confere, que tem uma necessidade ali de ambientação, de cuidado mesmo, né? Com o próprio, normalmente esses equipamentos têm uma exigência também de temperatura, de ficar numa determinada sala refrigerada, então tem todo um cuidado aí que é importante se ter em relação a isso, tá? Mas aí a gente tem a separação do material e a partir daí não morre o experimento em relação a isso, né? Você, uma vez fazendo isolamento, identificando determinada proteína, agora se estender em relação ao conhecimento dessas estruturas proteicas, né? Sua composição, sua estrutura básica ali, entre primária, secundária, terciária e quaternária, enfim. É isso que se tem, tá? Aqui também tem a técnica da eletroforese, que é uma técnica da qual a gente já viu anteriormente, também empregada para detecção e separação de material genético, né? Mas que também ela possa ser utilizada para migração de estruturas proteicas. Justamente pelo fato das estruturas proteicas terem ali diferentes características, diferentes pesos moleculares, né, como a gente já falou anteriormente, também esse princípio em que aquelas mais pesadas tendem a correr menos, as mais leves, né, estendem mais, ou seja, consegue-se ter, a partir desse equipamento, essa observação de material, tá? Com o mesmo princípio. Aqui é o mesmo princípio, igual eu também já mostrei para vocês um videozinho a respeito da eletroforese, né? Mas só que agora o material a ser estudado é o material de proteína, tá? Aqui a sugestão para vocês em termos de procedimentos, né? Que venham ali falar sobre procedimentos experimentais que trabalham com a separação de determinadas proteínas.
São situações, lógico, que são muito específicas, uma vez que, de uma maneira geral, é quando você está dentro de um trabalho, muitas das vezes um trabalho maior, né? Você estudando dentro de um princípio específico, ou dentro, às vezes, de uma patologia, ou dentro de uma aplicabilidade, e que aí você utiliza em termos de separação, de identificação da estrutura proteica, verificar a sua função, né? Então, isso normalmente faz parte dentro de um conjunto mais amplo. E aqui, vocês com certeza já ouviram falar em proteína recombinante, né? São muito utilizadas, são empregadas justamente porque elas possam, né, ser programadas, serem produzidas, né, de uma maneira programada, muito, até mesmo em função já de importâncias que determinadas proteínas já apresentam, né? Por exemplo, a gente vai citar aqui, é o caso da insulina, né, que nosso organismo produz, é um hormônio que é produzido pelas nossas células pancreáticas, né, que tem a ver com aquele controle justamente ali do nível de glicose no nosso organismo. A insulina, ela possa ser produzida, né, como uma proteína recombinante, uma proteína que foi produzida de uma maneira programada, inclusive ser administrada em indivíduos que, porventura, tenham, né, dificuldade ou produzem em menor quantidade esse hormônio, tá? Então, só para a gente ter, porque esse é um exemplo clássico, para a gente entender a importância desse termo, né, dessa empregabilidade dentro de um contexto maior, tá? É importante o seguinte. Peguei água porque na hora que começa a falar, vai me dando tosse. Só de falar. Enfim, é importante, né? Porque elas são produzidas normalmente por organismos que são diferentes daqueles que elas naturalmente produzem, né? Como, por exemplo, igual aqui eu dei o exemplo da insulina. Então, ela possa ser produzida a nível realmente ali laboratorial para que possa ser administrada, né? Nesses casos, como eu mencionei. E a gente tem que ter cuidado, porque eventualmente possa sair alguma coisinha errada também, né? Ou até mesmo o meu organismo não reconhecer aquela proteína recombinante. Então, é esse que é o grande problema quando se fala em proteínas recombinantes. Os riscos que ocorrem, né, quando a gente consegue produzir grandes quantidades dessas estruturas proteicas e o meu organismo, de repente, por algumas alterações que possam ter ocorrido na produção dessa estrutura proteica, venham não reconhecer essas proteínas, tá? E aí, logicamente, continua com o problema. E às vezes até ele potencializado. Por quê? A partir do momento que você administra, né, essas proteínas, você imagina que você está suprindo uma determinada necessidade, uma determinada insuficiência, né? E você não suprindo, você às vezes coloca, por exemplo, se for um paciente, numa situação dessa, o paciente às vezes até é em maior risco, né? Porque ele vai sofrer não só pela falta da produção natural daquela estrutura proteica, como possa também ter prejuízos ali, porque passa-se a imaginar que ele tenha essa reposição, ele não tem. Fora também a administração de algo que seja exógeno e eventualmente também possa causar alguns prejuízos, né? Então é muito importante em relação a isso. Então, essa, né, produção, ela possa ocorrer, então, a partir de outros organismos que não sejam aqueles classicamente que produzem a proteína, tá? E tem, tá? Aqui, como eu falei, dei o exemplo para vocês da insulina, que é a produção de proteínas, porque quando a gente fala de proteína recombinante, é muito clássico esse uso dentro da terapêutica, né? Justamente quando a gente está ali numa situação de necessidade.
Afinal de contas, a gente viu ao longo da importância de determinadas proteínas para o bom funcionamento orgânico, né? Então, a partir do momento que se detecta alguma anormalidade e possa se lançar mão a partir da produção dessas proteínas recombinantes, logicamente, ela vira um grande alvo de importância terapêutica, né? É importante, como eu falei com vocês aqui, possa, às vezes, isso ter alguma sugestão, algum prejuízo, até de risco maior para esses pacientes, tá? Quando ela não houver o reconhecimento pelo organismo dessas proteínas recombinantes. Aqui, isso que eu comentei anteriormente. Então, já aqui, colocando outras técnicas que também são possíveis, né, de ter a identificação, né, e detecção de material, inclusive de ácidos nucleicos, tá? Um material que é complementar a isso tudo para gente e que possam também ser utilizados. Aqui vocês vão reconhecer, inclusive, uma associação maior, até com outras técnicas, até com outras situações que nós já identificamos e que é possível também, né, de serem empregadas essas técnicas em outros componentes, em outros tipos de pesquisa, tá bom? Por quê? Porque aqui vai entrar também microscopia. Então, nós conseguimos, né, verificar ali, através de uma determinada fluorescência, detectar a presença de ácidos nucleicos, tá? Mas que também, porventura, possam ser empregados por outros objetivos. Então, são aqui técnicas que são empregadas, né? Mecanismos possíveis de ter identificação e que normalmente já nos são um pouco mais familiares e já foram citados em situações diferentes ao longo do curso de vocês, tá bom? Essa em si, né, que é através da fluorescência, microscopia, é uma microscopia óptica, né, de fluorescência. Em que se baseia isso? Primeiro, logicamente, eu tenho que ter um equipamento específico, né, que tenha a emissão de... Ô, gente, tá tendo algum problema, prejuízo de áudio ou impressão minha? Tem hora que eu ouço um barulhinho aqui. Vocês estão me ouvindo Tá direitinho? tranquilo, Lu, tô te ouvindo. Então Tô tá. ouvindo Então tá. normal também. Então tá jóia. Então tá. É porque vocês estão caladinhos e aqui tem hora que faz um barulhinho. Parece que é um som. Sabe? Aquela sensação é como se alguém aí quisesse falar alguma coisa comigo e o som estiver saindo direito, tá? Então tá bom, fico mais tranquila. Então, o que se baseia aqui? Também através de composições químicas. Por quê? Eu preciso não só ter o equipamento, mas também tratar o meu material. Então, esse material ele também é tratado através da fluorescência, né? Através aqui, inclusive, com corantes que possam fazer com que aquele material possa ser identificado de uma maneira diferenciada. E aí, eventualmente, com a presença, né, quer seja aqui do DNA, do RNA, né, que ele seja marcado e possa ser observado, tá bom? Então, olhem só, chamando a atenção justamente disso para vocês aqui. Como que eu consigo imagens como essa, fluorescência? A partir, então, não só do uso da microscopia, como também tratar o meu material. Eu tenho uma pergunta, eu tenho um trabalho específico a fazer, né? Direcionar ali naquele meu material. Eu vou usar corantes específicos, como o caso azul de toluidina e o alaranjado de acridina, que são dois corantes que conseguem se ligar, né, facilmente a material de DNA e de RNA e que promovem essa fluorescência, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, esse emaranhado, essa fluorescência aqui, é justamente a detecção, a presença. A gente não consegue enxergar morfologicamente, né? Você tem a presença, o rastreamento desse material disperso por esse ambiente, que é um ambiente aqui, no caso, citoplasmático, tá? Então, isso é uma maneira, uma técnica possível de ser
percebido. O que é importante aqui a gente verificar, que a gente consegue detectar a presença daquele material no meu tecido, né? Eu não consigo necessariamente colocar ali valor. Eu posso até falar que corou muito ou corou pouco, mas eu não consigo quantificar, né? Então, isso também é um fator diferencial, porque aqui eu vou visualizar a presença. Eu tenho no contexto de pontuar que ali tem a presença do que eu estou me perguntando, tá? E existe também uma possibilidade de verificar aqui, mas aí também obedecendo-se, cada técnica tem seus limites, né? Cada mecanismo de trabalho aqui tem seus prós e contras, né? Tem fatores que são interessantes, que somam, e tem fatores que eventualmente possam, que são pormenores, né? Depende muito ali do seu objetivo dentro do que você quer fazer. Bem, a microscopia eletrônica, ela é um mecanismo também de que você vai ter aí produção de imagens, você vai poder retirar foto daquele ambiente tecidual, inclusive dando ênfase a determinadas áreas, até mesmo ambiente nuclear, né, ou citoplasmático, e que você possa perceber, por exemplo, inclusive, que determinados, imagine, você existem alguns processos patológicos que a pessoa possa ter deficiência da produção de proteína, por exemplo, né? Você possa trabalhar com aquele tecido, né, que eventualmente seja um local sabidamente maior produção daquela proteína, e você possa verificar se o aspecto morfológico daquela célula está tudo condizente com um padrão de normalidade. Por exemplo, há momentos que a gente possa verificar que aquele ambiente celular tem a menor presença de determinadas organelas, como, por exemplo, de ribossomos, né? Então, existe isso. Logicamente que isso normalmente não ocorre, né? Tão frequentemente assim. Ele é muito associado, por exemplo, muito associado a doenças que envolvem sistema muscular, tá? Sistema muscular esquelético. Eles fazem ali uma biópsia do tecido muscular, eles promovem ali, porque tem todo um protocolo, né? Que aí envolve até aquele que a gente comenta com vocês dentro da citologia, e aí possa, porventura, verificar que aquelas células, elas têm alguma deficiência citoplasmática, de presença mesmo de organelas, que possam ser percebidas em menor quantidade do que o padrão de normalidade. Então, só para a gente verificar que existe, né, uma extensão maior. Tudo isso que a gente está verificando, dessas possibilidades de identificação, de isolamento, né? Mas quando a gente pega no conjunto, a gente viu que por exemplo, a síntese de determinadas proteínas, a síntese de proteína por si só, não de determinadas das proteínas como um todo, é necessário a presença de elementos clássicos ali no ambiente citoplasmático, como, por exemplo, da organela ribossomal, né? Então, só para a gente entender o porquê que entra, né? E acho que isso que é muito importante. Por que de repente entra uma microscopia eletrônica aqui, dentro desse contexto da biologia molecular? Por que a gente cita isso como uma ferramenta ali acessória, tá bom? Aqui, logicamente, eu coloquei uma imagem até para poder recordá-los que esse tipo de microscopia, ela me permite uma amplitude, detalhamento e, de fato, né, a observação, inclusive de organelas citoplasmáticas dentro do ambiente nuclear, ambiente celular, né? Reparem aqui, ó, vamos só para a gente recordar, né? Esse aqui eu tenho uma célula, a observação de um núcleo, que inclusive um núcleo com um contorno grande, bem, né,
proporcionalmente grande para essa célula, ocupando grande parte do ambiente celular. Aqui nós temos a presença do retículo, dos ribossomos, né? O retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático rugoso. Aqui presença de mitocôndrias. Ribossomos, só para a gente recordar, são esses pontinhos. Aqui eu não tenho como ainda dar mais um para vocês, mas são literalmente pontinhos pretinhos que a gente consegue verificar aqui dispersos por esse ambiente citoplasmático, tá bom? Aqui, inclusive, a gente poderia, a gente não está observando grande quantidade, aliás, nenhum aqui muito pontual, que seria complexo de Golgi, né? Que são aqueles sacúlulos achatados, a gente não vê. Vê principalmente o quê? Retículo endoplasmático rugoso, lisossomos e mitocôndrias, tá? Associada a uma grande quantidade ribossomal, que são esses pontos realmente menores dispersos para o ambiente citoplasmático, tá? Só assim para a gente perceber e lembrar, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma microscopia óptica, eu de forma alguma consigo ver a organela citoplasmática, né? Isso só é possível diante da microscopia eletrônica. Existe também a microscopia de varredura, ela que por outro lado, ela tem um diferencial, porque eu só vou ver a parte externa, né? São imagens realmente em 3D, tridimensionais. Ela tem uma pegada maior com observações morfológicas, né? Mas, de qualquer forma, possa ser empregada quando você quer ver o aspecto externo de determinados locais, de determinados materiais, tá? Porque o feixe não consegue ultrapassar o material biológico. E diga-se de passagem, falo material biológico porque é nosso aqui de interesse, né? Mas quando a gente observa, por exemplo, essa microscopia, ela tem um uso muito grande também, inclusive dentro da engenharia, de materiais, tá? Então, ela não é exclusiva, não, a nós, né? Ao nosso aproveitamento dentro da biologia. Aqui eu coloquei uma imagem, que seria uma imagem de varredura, só para vocês verem, são imagens tridimensionais, é uma foto que mostra grão de pólen, tá? Existe, logicamente, também a capacidade da gente poder verificar, manter, né, material em culturas celulares de tecidos, né? Então, eu tenho ali um meio de cultivo de células que eu posso, inclusive, proceder ali com os meus experimentos, com as minhas observações, em termos dos ácidos nucleicos, em termos ali, inclusive, de produção eventual ali de síntese, né? Inclusive de proteínas, tá bom? Essa é muito utilizado também, né? Ali no âmbito laboratorial, no dia a dia, porque ele oferece subsídio para que aquele indivíduo, né? Que esteja, né, cultivando determinados tipos celulares, sendo mantido sob condições adequadas, possa trabalhar ali em diferentes experimentos, podendo extrair, inclusive, ali maiores informações sobre aqueles tipos celulares, tá? É fundamental, né, que eles sejam constituídos e que eles sejam mantidos em meios de cultura adequado para determinados tipos celulares. Então, o que a gente chama atenção é que depende muito do objetivo daquele experimento, né? Não existe aqui um protocolo único, nem necessariamente uma maneira única ali de manter-se células, culturas celulares, tá? É muito importante verificar qual tipo tecidual que é seu objetivo, o que você realmente quer extrair dali, né, daquela cultura celular. Então, isso logicamente ajuda e vai definir qual protocolo a ser utilizado para fazer esse cultivo celular, tá? E realmente o objetivo é citar, né, colocar a gente como potencial aí sobre maneiras diferentes para a gente obter as informações a respeito no que se refere, né, a essas características de ácidos nucleicos e proteínas.
E, logicamente, sempre nesses ambientes é importante a gente imaginar que se nós vamos cultivar essas células, nós temos que oferecer para elas nutrientes necessários para que elas se desenvolvam. À semelhança do que ocorre no nosso organismo, né? As nossas células sempre precisam ali de oxigênio, nutrientes para se desenvolver. Quando eu estou ali numa cultura celular, obviamente eu preciso conferir a ela condições adequadas, também de nutrientes, para que ela se mantenha, para que ela se desenvolva, tá? Normalmente elas são mantidas em placas, e aí quer seja placa de Petri, né, como nossas velhas conhecidas, ou também em garrafas, tá? Muito utilizadas como meio de cultura. Sempre com essa, nessa disposição, porque aí, inclusive, a gente tem maior área física, né? Para colocar aqui o material e promover o cultivo dessas células. Quando se faz isso, também tanto é que vocês, acho que dá para vocês perceberem, elas são mantidas em ambiente de estufa, com temperatura regulada, né? Tendo ali o acompanhamento. Então, é todo um ambiente também que é fundamental que seja um ambiente isolado, né? Para que não venha ter contaminantes que possam comprometer essa cultura celular, né? Qualquer que seja o tipo celular, que aqui a gente está falando de uma maneira geral, né? Mas qualquer que seja o objetivo para se manter esse material, mas é importante que seja um ambiente isolado, adequado, né? Monitorado, que as pessoas que venham trabalhar com esse material sempre com os EPIs adequados, para que de fato a gente consiga aqui ter um microambiente satisfatório para o desenvolvimento dessas células, tanto para conferir a elas condições para se desenvolver adequadamente, como também que nós, né, possamos salvaguardar qualquer interferência, qualquer material extra que pudesse eventualmente interferir ali naquele desenvolvimento celular e até mesmo nas características dessas células, tá? Muito importante isso. Elas são obtidas e possam ter N objetivos, né? Inclusive, existem culturas celulares com objetivos de aplicação básica, por exemplo, enxertos, tá? Até coloquei aqui para vocês como ilustração em relação a isso, tá? Deixa eu pegar aqui para ficar mais evidente. De repente, possa-se retirar um conjunto de células, por exemplo, do tecido epitelial de revestimento, né? Pega-se essas células, isso, logicamente, de um indivíduo, de um paciente, né? Você possa, inclusive, ali, retirar material, né? Dele, fazer uma biópsia, também eu posso fazer isso, né? Até por exemplo, de um tecido que eventualmente tenha apresentado alguma alteração. Então, não, posso fazer uma biópsia, recolher aquele material, né? Fazer um cultivo daquelas células para verificar, inclusive, se elas, porventura, possam apresentar algum tipo de atipia, né? De desenvolvimento, ampliar ali a quantidade de células para serem analisadas também, tá? E essas células vão se desenvolver nesse ambiente. É interessante que aí o pesquisador tem a capacidade, né, a oportunidade de acompanhar ali características básicas de replicação celular, enfim, e logicamente ter um apanhado, né, daquelas células como elas estão se comportando, ok? E aqui, né, até mesmo existem o cultivo de células, que essas são células que a gente fala elas são células que são retiradas de tumor, tá? Tecidos tumorais, útero humano. E elas são cultivadas e sabe-se, né? Porque elas acabam sendo modelos de estudo de alterações. Então é interessante para a gente, porque tudo isso que a gente verifica de algumas alterações ali, né, de material genético, do ambiente nuclear envolvendo DNA, RNA, de até mesmo de proteínas que são produzidas por essas células, possam ser acompanhadas através desse modelo experimental, tá?
Então, esse é um exemplo de que eles estudam esse tipo específico de célula para entender um pouco mais a dinâmica de algo que é tão sério, né? De algo que é tão importante o acompanhamento. Chama a atenção de vocês que de todas essas técnicas, né? Todas elas são complementares. Reparem vocês que nenhuma delas, na verdade, eventualmente elas fecham questão. Foi o que eu comentei anteriormente. Tem prós e contras para todas, depende muito do objetivo de quem está ali pesquisando, do que você quer, se ela é no sentido de um modelo de estudo, se ela é de uma situação de que você quer não só identificar a presença, como às vezes você precisa de fazer extração de material que está ali. Então, depende muito do que você, na verdade, precisa para estudar aquele material que você está, tá? Então, por isso dessa diversidade, inclusive de empregabilidade diferente. Existe também a importância de fazer o fracionamento, né? O fracionamento celular, justamente daquilo que a gente já falou anteriormente, né? Nós temos ali uma célula com vários componentes, com variações de organelas, com variações de compostos químicos, né? E que, logicamente, isso tudo possa ser utilizado para entender um pouco mais, para verificar o que está ali naquele ambiente celular e, consequentemente, até mesmo analisar composições químicas, né? Então, normalmente, o fracionamento, né, de célula ou até mesmo de tecidos que são retirados, eles são muito utilizados através até mesmo de centrifugação, tá? Esse fracionamento, ele é muito trabalhado com o processo de centrifugação, porque diferentes componentes têm diferentes pesos, diferentes características, e a partir do momento que você faz a centrifugação, você consegue ali fracionar aquele material em camadas, em características de acordo com os componentes que estão ali presentes naquele local, tá? Então, acaba, só para a gente verificar através do desenho, que inicialmente, né, eu tenho ali um material bastante mais unificado e muito diversificado. A partir do momento que você utiliza a centrifugação, você vai tendo a sedimentação do material. Então, o material acaba sendo selecionado, você consegue fracionar, retirar determinados componentes de uma maneira mais específica, tá? Aqui, uma maneira também, inclusive, de observação, né? Aqui você não tem uma quantificação numérica, mas você consegue, por exemplo, verificar se determinado ambiente, por exemplo, tem uma quantidade muito grande, até mesmo proteica, tá? Ou de determinados proteica, porque, por exemplo, posso verificar se ele tem anticorpos, né? Se aquele tecido, se aquele local histológico tem determinados anticorpos ali que você esteja procurando, tá? Então, aqui é um processo que a gente chama de histoquímica ou citoquímica. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Às vezes até eu cito isso quando eu falo para os meninos dentro da CMC, que são vertentes, né? A gente é bom pontuar lá. Chamando atenção para isso, de o que só para vocês perceberem, né? Dentro dessa foto aqui, o que está mostrando para gente. Vocês estão vendo que existem áreas meio douradas, né? Eu tenho material, primeiro, eu não tenho material cujas características celulares são muito preservadas, não temos. Tanto é que vocês não veem aqui necessariamente muitos detalhes. O que você vê? Nesse material, você tem uma coloração clássica, né? Normalmente por toluidina, inclusive, mas esse ambiente dourado que se está aqui presente, ele, na verdade, ele demonstra a presença aqui de um
para um determinado antígeno, né? Então, você percebe que nesse material tinham anticorpos que reconhecem, por exemplo, determinado antígeno, né? Então, é muito utilizado ali também, por exemplo, será que se eu fizer alguns experimentos, por exemplo, com animais de laboratório, será que eles vão desenvolver anticorpos, né? Ou será que eu vou conseguir ter a presença desse material em determinados locais teciduais, né? Então, isso é possível de se fazer. E esses daqui são marcadores, por isso que vocês estão vendo dele diferenciado. Eu não consigo verificar aqui quantidade numérica, mas você consegue verificar que existe um ambiente, né, que ele respondeu de uma maneira muito positiva à pergunta que foi feita, né? Então, ó, por quê? Porque está muito corado, o material ele teve uma identificação muito clara, né? A partir aí dessa coloração intensa. Normalmente esse ambiente mesmo dourado, né, ao entorno, que detecta a presença de determinado componente aqui presente no material de estudo, tá? Normalmente, e também essa é uma característica, por que eu falei que nesse tipo de material a gente não vê aquela célula bonitinha, a gente não vê aquele material clássico, né, que normalmente a gente busca dentro de uma microscopia convencional. Porque aqui, na hora que se processa o material biológico para histoquímica, a gente abre mão de alguns elementos que dariam aquelas imagens, né, aquela preservação morfológica, aquela observação clássica, tá? Abre mão para preservar o material químico que está ali e, consequentemente, uma vez estando, que eu pudesse identificá-lo. Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Existem técnicas que acabam sendo complementares. Sempre tem um detalhezinho daqui, um detalhezinho acolá, depende muito do objetivo, né? E muitas vezes, dentro de um experimento, a gente utiliza várias técnicas. A gente recolhe material com vários objetivos, né? Inclusive, nesse contexto, hoje a gente já citou aqui a microscopia eletrônica, né, de transmissão. Normalmente, o indivíduo recolhe material para processar para a microscopia eletrônica tradicional, para ter, inclusive, aquela observação celular adequado, e ele processa esse mesmo material também para histoquímica. Só que são materiais, né, que vão caminhar, inclusive, por materiais químicos diferentes. Não significa que o mesmo material possa ser analisado de uma maneira ou possa ser analisada de outra. Ele já, desde o momento que se recolhe, que se fragmenta ali, que recolhe uma biópsia, você já tem que processar de acordo com o objetivo que você tiver, tá bom? Uma vez tomado um caminho, você não tem como voltar mais atrás, tá? Então, isso é importante aqui pra gente. E aí, na verdade, no final, eu até empolguei aqui para a gente não ter quebra de sequência, porque isso aqui ficam várias técnicas, né, para a gente apresentar, conforme está lá no nosso livro, para a gente apresentar. Eu abri mão, né, do Kahoot, que eu falei com vocês. Por quê? Aí, semana que vem, a gente tem a apresentação dos trabalhos de vocês, como eu falei antes, né? Não se esqueçam. E o tempinho que sobrar, porque a turma, né, não é grande, então acho que vai sobrar tempo. A gente vai apresentar tranquilo, vai poder discutir normalmente, mas logo depois a gente tem, logicamente, para a gente poder finalizar aí, né? E aí até melhor ter a apresentação e a participação com esse tipo de atividade do que necessariamente a Luciene ficar falando. Hoje eu sei que eu falei muito e vocês ficaram muito caladinhos, né? Para a semana que vem, então, para a apresentação, quero todo mundo falando, participando, tá? E aí, inclusive, dúvida, pode depois para a gente poder pontuar também. Tá combinado? Estamos de acordo?
Combinado, Lu. Combinado, William. Viu? Não se esqueçam, tá, gente? Semana que vem, todo mundo para apresentação de trabalho. E aí, entrando, fazendo, né, a entrada na sala o mais rápido, tá? Para a gente poder dar prosseguimento. Um beijão para vocês, uma boa semana. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite, Lu. Boa noite, Júlia. Boa Beijão para você, Júlia, Bruna, William, Pedro, Valesca, Lidilene, tá? Fiquem com Deus. A Mariana Castorino, né? Felipe. Boa noite, Thaís. A Luana. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.